amor da vida, então já o tempo está passando, eu vou me casar. Você que é apaixonada pelo seu esposo, leve suas mãos para o céu e agradeça se acaso tiver, não é? Você já conhece a música, não vou cantar mais para não estragar a música, mas você sabe do que eu estou falando. Então, leve as mãos para o céu e agradeça, porque você se casou por amor. Porque de cada 10 que se casam, acredite, 3 casam-se por amor. Tá? E eu trabalho com esse assunto, então eu estou mais ou menos consciente do que eu estou falando. Por isso, os casamentos eram feitos baseados nas relações sexuais, na maioria das vezes. Hoje em dia, não há mais essa necessidade. O homem não precisa se casar para ter sexo. Inclusive, muitas vezes eles têm que fugir da pressão, da exigência, da demanda, que as mulheres elas se tornaram bastante invasivas, agressivas, não é? No sentido de o impacto da liberdade que elas têm de serem lindas, porque elas já são naturalmente lindas. E aí vem a indústria do cosmético e torna elas ainda mais fulminante. O homem fica simplesmente em estado de choque, as mulheres ficam cada vez mais lindas e tem muitas mulheres disponíveis para ter relacionamento sexual. Por que um homem vai querer casar com tanta oferta de relacionamentos sexuais assim? Ele só casaria por amor, porque por sexo não é mais necessário. Ele tem muita variedade, ele tem muita oferta no mercado, digamos assim. Isso é sério. Entende? Então, o efeito colateral, alguns efeitos colaterais. Por isso, ter uma psicologia dócil, uma psicologia inteligente, de amor na mulher, na hora de lidar com o homem, na relação familiar, é extremamente importante. Isso não significa submissão, mas alguma psicologia submissa deve ser utilizado. E mesmo o homem também faz isso, né? Por exemplo, no meu caso, especificamente no meu caso, por exemplo, se a minha esposa está muito nervosa, muito brava, temperamental, explosiva, então eu tenho 2 opções, né, para fazer. Eu posso assumir a minha posição biológica de macho e rugir na mesma proporção, e eu vou rugir mais alto porque naturalmente tenho mais força, o corpo, a psicologia está favorável para ser mais violento. Naturalmente o homem vai ficar mais violento, naturalmente, porque toda a biologia leva para esse ponto. Agora, eu posso também abraçar a minha esposa e acalmá-la e adocicá-la. As 2 técnicas. Só que isso necessita de uma psicologia muito desenvolvida para ter essa capacidade de fazê-lo. Não são todos os homens que conseguem. Normalmente eles são pressionados pela biologia. Então eles vão na natureza, o leão ruge, né? O lobo uiva e ele grita. E aí ficam 2 pessoas neuróticas num ambiente se adoecendo constantemente e sobrevivendo à relação. E se adoecendo dentro de uma relação patológica de agressão e de violência de comunicação. Isso acontece e nós precisamos nos livrar desse problema. Então, psicologia submissa não significa submissão. Significa inteligência para controlar uma pessoa descontrolada. Inteligência para controlar alguém que perdeu o controle. E no relacionamento é mais fácil, numa relação familiar é mais fácil que o homem perca esse controle porque ele não tem oxitocina, ele não tem psicologia suave, ele não tem níveis de felicidade disponíveis tanto quanto a mulher. O homem não amamenta, ele jamais vai entender o que significa isso, o êxtase de amamentar. Ele passa a vida toda dele sem saber o que é isso. Imagina, você que é mãe e amamentou, você sabe do que eu estou falando. Ele nunca vai ter esse privilégio na vida dele, ele nunca vai chegar nem perto. Ele imagina, ele acha que entende, mas você sabe que ele não entende absolutamente nada. Você sabe que ele não entende. O êxtase que você sente, que você sentiu ao amamentar os seus filhinhos, o pai dessa criaturinha não tem a menor ideia do que significa isso. Ele vai passar a vida toda sem saber o que é isso. Será que essa criatura não merece a misericórdia e a compaixão por se esforçar tanto, trabalhar tanto e não ter acesso a esse êxtase, essa felicidade, a esse prazer existencial que é amamentar um filho? Ele nunca vai ter essa sensação e ao mesmo tempo ele vai ter que lutar, trabalhar tanto quanto você, às vezes até muito mais do que você. Então, ter compaixão, ter misericórdia do homem nesse momento que ele está sendo bombardeado
é válido essa informação para cima dos homens que são mau caráter, para cima dos homens que são violentos. Mas homens que estão simplesmente tentando ser pessoas normais, cuidado, que essa afirmação pode ser voltada contra você mesma. Ela pode ser perigosa, ela pode destruir a sua relação, tá? Não é necessário que você seja submissa, até porque você não vai ser mesmo. Você que está me ouvindo, eu tenho certeza que você não vai ser submissa, certo? Mas assim, use uma psicologia de docilidade, uma psicologia superior, uma psicologia que entende o sofrimento psicológico que esse ser passa pela pressão de 50 mil anos, que obriga ele a ser um macho, que obriga ele a ser um predador, que pressiona ele a ser garanhão, a demonstrar o seu, sabe? Assim, a biologia pressionou essa criatura por 50 mil anos. Ele está assim aos poucos se adaptando à nova realidade, mas ele não está completamente adaptado ainda. Ele não está domesticado, ele ainda continua uma fera. Então não adianta esperar que uma fera se comporte como um ser domesticado. É preciso lidar, considerar que ainda existe uma fera nesse ser e acalmar essa fera. E ter uma psicologia dócil, entre aspas, submissa, o que não significa ser submissão, é controlar esse ser e manter esse ser feliz, domesticado, no cativeiro da felicidade, que é a vida familiar. Porque se você não for assim, o que vai acontecer? É o que está acontecendo. Demissões em massa da vida familiar, ou seja, divórcios em escala cada vez mais crescente, as mulheres cada vez mais solteiras, preocupadas porque não conseguem manter uma família. Então tem que se ter muito cuidado com o poder que está sendo oferecido, porque poder nas mãos do homem ou nas mãos da mulher, tanto faz, ele pode se transformar numa ferramenta de abuso. Então, tanto as mulheres podem abusar do poder quanto os homens. Os homens abusaram bastante, agora é a vez das mulheres abusarem. Tem que ver se é por aí o caminho, porque atualmente, por exemplo, existe um truque muito sério e grave, que as mulheres se fingem. Por exemplo, tem agora no canal no YouTube, um cara, um motorista de Uber, que foi preso por uma moça que não quis pagar, não queria pagar, passar o cartão lá para pagar, e o cara ficou aborrecido com ela, e ela saiu do Uber e foi na delegacia e acusou ele de ter estuprado ela. Não foi feito o exame de corpo de delito, não foi feito nada, a acusação dela foi acatada e o cara foi preso. A sorte dele é que no momento em que a menina foi na delegacia e deu a queixa de que ele tinha abusado dela, estuprado ela, ele estava com a esposa em casa, que ele voltou para almoçar. E na hora que foi registrado a queixa, ele estava em casa almoçando com a esposa. Senão teria destruído a família, o casamento dele. Tudo por um capricho irresponsável de uma menina, de uma jovem irresponsável. E ele foi solto, cara, né? Mas assim, não foi feito exame de corpo de delito, não foi feita a cariação, nada. Ela foi simplesmente numa delegacia da mulher, ela mesma criou uns hematomas nela própria, simplesmente mostrou os hematomas e disse: fui abusada sexualmente. E o cara foi preso. Então, quer dizer, os homens estão ficando numa situação agora, de certa forma, existe uma tendência de um certo abuso, né, do poder que está sendo oferecido às mulheres, e elas têm que usar isso daí de maneira coerente para não cometer os mesmos erros que os homens cometeram. Então, 2 erros não fazem um acerto, sabe? É importante considerar isso daí de maneira suave. Bom, para finalizar, essas afirmações de que as mulheres devem ser submissas aos homens são afirmações que estão dentro das escrituras religiosas, na Bíblia, inclusive nas escrituras védicas também está essa afirmação. E vocês devem entender o seguinte: quando se dá um banho num bebê, por exemplo, e você quer jogar água fora, suja, você não pega a água com o bebê e joga tudo fora, porque você vai acabar perdendo o seu bebê e você não quer isso, né? Então, normalmente o que você faz, você tira o bebê e joga a água suja fora, tá certo? Então, essa afirmação é uma afirmação que foi necessária, foi útil, foi cunhada na idade do bronze e ela valeu até certo ponto. Agora ela não vale mais,
mas não significa que o fato de ela não ter mais a validade que ela tinha, que o sistema todo de religião se compromete por causa disso. Vamos lá, gente, vamos definir bem as coisas, né? É importante, porque senão a pessoa pega essa afirmação, porque isso está nos Vedas, porque Prabhupada falou isso, então pronto, pega tudo e joga fora. Será que é por aí o caminho? Será que esse radicalismo abortivo, essa cirurgia bárbara, ela realmente é válido isso daí? Porque isso me parece ser um pouco radical e, de certa forma, inconsequente. É claro que essas afirmações vão ser encontradas nas escrituras sagradas, não apenas nas escrituras sagradas, mas em textos filosóficos também. Porque a democracia criada pelos gregos era baseada na escravidão. Os gregos escravizavam as pessoas e, no entanto, eles foram os criadores da democracia. A democracia grega dependia do sistema de escravidão. Então os filósofos gregos devem ser rejeitados por conta disso? Será que é assim mesmo? Sabe? Então a gente tem que ter cautela na hora de medir a nossa posição filosófica diante dos conceitos que são apresentados. E no momento o conceito que está sendo apresentado é que a mulher deve se rebelar contra o homem. A ideia de que a mulher deve ser submissa ao homem e colocar isso com uma certa ironia, tem a seguinte mensagem embutida: a mulher deve rebelar-se contra o homem. O resultado disso é que as famílias estão se destruindo. Então, a mulher não ser submissa ao homem não quer dizer rebelar-se contra o homem. A mulher não ser submissa ao homem quer dizer que ela não deve se aceitar ser uma refém de uma pessoa violenta, que ela não deve aceitar ser refém de uma pessoa que a abusa por vários motivos. Ela deve, sim, buscar ajuda, se impor, sabe, buscar o seu respeito pessoal, se for o caso, mas diante de situações normais, tem que ver se é necessário realmente essa posição, hipersensível, como reativa, se esse estado de sítio contínuo deve ser estabelecido numa família normal. O governo decreta estado de emergência em situações de emergência. Em situações normais, as pessoas relaxam. Então, se você tem uma família normal, que você ama o seu esposo te ama, não é necessário baixar esse decreto de emergência, esse estado de sítio, esse estado de tensão, porque isso vai criar um distúrbio na sua vida pessoal e vai acabar, e você vai receber a pressão social. Não, porque você tem que se impor. Por que você tem que se impor? Por que você não pode simplesmente viver a sua experiência de amor e conduzir as coisas de uma maneira inteligente, amorosa? Em alguns momentos, é necessário que você seja submissa do ponto de vista da técnica psicológica. Se for, qual é o problema? Você usa aquela técnica sutilmente ou temporariamente, depois você reconversa aquele ponto. Não é? Como eu dei o exemplo, por exemplo, se a minha esposa está muito nervosa, eu posso me tornar submisso, aceitar todas as broncas, e acalmá-la, e depois falar: mas olha, minha querida, lá depois, na hora você fica submisso. Entendeu? Ou você também, na hora que o maridão está lá, troglodita, pós-caverna, sabe, você vai com calma, adocica essa fera, domestica essa fera, coloca a coleirinha, depois você, quando tiver já no controle, aí a pessoa vai aceitar o que você, entende? Assim você consegue conduzir uma situação, esse jogo das relações, tá? Toma muito cuidado com esse poder que você tem nas mãos, porque poder pode ser bem ou para o mal. Então aprenda a usar o poder que você tem nas mãos para que isso seja a favor da sua felicidade e não a favor do seu sentido de domínio. Nós queremos ser felizes e às vezes, para ser felizes, é necessário abdicar temporariamente da razão. Bom, é isso, pessoal, tá? Eu acho que, finalizei. Eu acho que gastei aí 1h e 59 minutos e vou parar aqui, mas eu gostaria que vocês lembrassem disso daí. Não julguem as religiões por esse motivo, tá? É injusto julgar as religiões por essa afirmação, não é honesto. Essa afirmação é uma afirmação social, cultural, biológica, psicológica e funcionou por um longo período de tempo. Agora talvez ela não seja mais funcional, ela seja até prejudicial, mas as religiões, elas não devem ser julgadas sobre essa afirmação,
porque isso é um excesso de zelo e, a meu ver, é uma cirurgia bárbara medieval. Ela não é muito inteligente, é um desejo de vingança. E aí, dois erros não fazem um acerto. Tá? Muito bem, então eu agora sim finalizo aqui. Se alguém quiser, né, fazer alguns comentários, tem até aqui algumas pessoas que fizeram alguns comentários. Eu vou fazer uma leitura aqui. Naise Serene colocou o seguinte: não é exatamente uma comemoração, é uma homenagem, devido ao reconhecimento de que as mulheres são oprimidas por homens, por isso não há o dia do homem. Há que se reconhecer que o mundo é deles, apesar de todas as conquistas delas. Pode ser. Não sei, talvez outras pessoas podem ter, né, outras observações, mas é válido a opinião, né? Vou ler novamente, tá? Não é exatamente uma comemoração, é uma homenagem. É uma homenagem e uma comemoração, né? Comemora-se o Dia da Mulher. É uma homenagem e comemoração ao mesmo tempo, né? Não é isso? Eu entendo assim. Devido ao reconhecimento de que as mulheres são oprimidas por homens. Sim. Por isso não há o Dia do Homem. Há que se reconhecer que o mundo é deles, apesar de todas as conquistas delas. Bom, aí eu não sei, o pessoal aí que pode, né, sim, debater esse ponto aí. Eu já fiz a minha colocação. Eu acho que está certo a colocação em certos pontos, né? Claro que isso daria um debate, né? Mas eu não vou estender aqui. Mas está tudo bem. Mas é porque eu fiz uma pesquisa rápida para ver por que tem o Dia da Mulher. Por isso que eu coloquei isso aí. É uma historinha meio comprida. Ah, tá. Coloca toda a história lá pra gente. Coloca. E tem a ver justamente com isso que Naise falou, pela questão da opressão. Da deturpação, né? Dessa questão cultural, social, da forma como a mulher foi tratada e como e na sociedade ela foi buscando seu espaço de fala, seu espaço de respeito e tudo mais. Foi abrindo a força, né, a mata. E é uma coisa legal, né? A gente tomou, a gente não... Não, e na verdade... os posicionamentos, eles se norteiam por vários aspectos, né? Do ponto de vista religioso, a gente sabe que a religião, durante muito tempo, ela foi concentrada na mão de homens. Sim. E os homens, por terem essa natureza que você falou aí, acabava fazendo com que essa questão ela fosse imposta de uma forma brutal, né? Brutal. A mulher não tinha direito a estudar, e existem alguns países que ainda é assim, né? Que tem aí a gente tem a representatividade da Malala, que fala, né? Por essa cultura nesse país. E assim, eu, na verdade, discordo do ponto de vista da questão da submissão da mulher, porque eu acho que a mulher, ela, junto com o seu esposo ou o seu relacionamento, tem que construir um relacionamento de respeito. Eu não acho que deve haver submissão de nenhuma das partes. Hoje, os movimentos sociais, eles se fala muito de feminismo, mas tem alguns grupos políticos, porque esse grupo político tem deturpado a luta feminista, transformando em feminismo. Feminismo é o contrário de machismo, é uma guerra isso daí. Sim. O que o feminismo... É o exercício do poder, né? É poder, né? É discutir poder. O que o feminismo vem fazer é conquistar o lugar de fala da mulher, assim como alguns movimentos que lutam contra a homofobia, né? Assim, sempre em algum grupo político vai ter os extremos, sempre vai existir. Mas trazendo para a questão, né, religiosa, a gente sabe que as mulheres durante muito tempo elas foram castradas, né, desse ponto de vista aí, por conta do homem ele centralizar a religião, né? Você vê aí em alguns lugares que as mulheres hoje já estão conseguindo falar. Nos centros umbandistas mesmo já tem as mães de santo, porque antes não tinha, né? Hoje ainda existe preconceito dentro desses centros de umbanda e de candomblé a respeito das vestimentas, né? Das formas como eles se representam. E uma coisa que eu trago para a religião é que essa questão aí
é uma questão social, porque hoje eu vou tentar trazer para a linguagem do que é defendido aqui nesse estudo, porque eu sou espírita. Hoje eu estou no condicionamento Isabela, eu sou mulher, mas eu já posso ter vindo em outro condicionamento que eu fui homem, né? E eu posso estar tendo que lutar contra essas minhas inclinações de ser uma pessoa agressiva, nessa questão histórica mesmo e de evolução dessa natureza, assim como aquela palestra que você deu sobre Deus, né? Que Deus, ele, em um dado momento, eu estou falando ele porque a gente, né, não conhece a natureza propriamente dita de Deus, mas assim, ele está evoluindo para a questão da compaixão, e a gente ficou naquela incerteza, Deus é homem ou Deus é mulher, né? E ele perpassando por essas duas energias. Então, assim, dentro da humanidade, a humanidade toda não é homem e mulher, eu acho que todo mundo vai ter que evoluir para ser, né, não ter que mais reencarnar, não ter que mais estar em condicionamento, mas para ser seres de compaixão. Isso não significa que para eu ter compaixão com meu marido e ele comigo, eu vou ter que ser submissa. Não, é questão de diálogo, de respeito. Quando você tem respeito, você lida com todas as suas questões, seja ela de relacionamento, de relação de trabalho, porque submissão homem-mulher não é só relacionamento, é trabalho. Você vê no trabalho, eu trabalhei com um chefe extremamente autoritário, mas ele só gritava comigo. Ele não gritava com o enfermeiro, entendeu? Ele chegava para mim e me xingava. Ele dizia, cale sua boca, a ponto de eu dizer assim, fale mais baixo que eu não estou te escutando. Eu irritava ele quando eu falava isso, porque eu não reagia assim, da forma como ele reagia, e eu não me descontrolava. Eu dizia assim, fale mais baixo que eu não estou te escutando. Se você grita, se você fala dessa forma, eu não escuto. E aquilo ali é uma cinte. Então, assim, é nesse aspecto todo que a gente fala da submissão. Não é só submissão de relacionamento, é em tudo. Você não vê, se você estiver num lugar e você for tratar, tem homens que são delicados, porque tem a natureza, né, de perpassar por estágios de homem e de mulher, acaba ficando alguma coisa, né? Então, assim, você tem contato com homens e mulheres de diversas naturezas, e hoje as coisas estão deturpadas porque com certeza tem mulheres que já tiveram natureza de homem e estão aí repetindo os mesmos comportamentos, mas a sociedade ainda institui, né? Você é homem, você tem que fazer isso, você é mulher, você tem que ser submissa, você tem que aceitar o que o homem diz, você tem que... Então, assim, a gente tem que lutar para que nenhum dos dois acho que é certo repetir esse comportamento, nem homem nem mulher. Exatamente. Porque tem mulheres também que se acham no direito do exagero, né, achando que é feminismo, mas não é feminismo, é femismo. Sim. Eu tenho que pegar 200 homens, eu tenho que ir pra balada, eu tenho que ficar com não sei quem, eu tenho que usar o meu corpo da mesma forma que eu acho que os homens usavam. Então, assim, é banalizar as coisas, entendeu? Acho que não é ir de um extremo ao outro, é achar ali o meio termo do equilíbrio. Sim, A luta é verdade. não é essa, né? Não, sim, é verdade, não, a colocação da Isabela foi providencial, principalmente essa daí, de que, como ela é espírita, né, então ela trouxe isso para a pauta. Isso que é interessante, né, no debate, porque o debate se enriquece com as observações que são feitas e refina, né, o raciocínio. O fato de ela ser espírita e ter, né, essa experiência de observação, de troca de personagens, ela, né, colocou dessa forma, que por algumas vidas, né, em alguns momentos, eu fui homem e eu abusei desse poder. E agora eu estou experimentando a consequência das minhas próprias ações lá atrás, e vamos ver o que a gente consegue fazer aí. Eu trouxe, né, o debate mais para o núcleo familiar. Eu acho que devido ao fato de eu ser a minha abordagem em termos de família, né, porque eu entendo que a família enquanto Dharma é o que realmente produz felicidade. Não tem nada mais gostoso do que família. Família é gostoso, né? Família é uma coisa gostosa de viver, né? O ambiente familiar, o carinho da mãe, né?
a bronca do pai, mas também aquele pai mão aberta que está sempre ali, né, satisfazendo, né, as necessidades dos filhos, cuidando para que eles sejam felizes, eles tenham os caminhos e tal. E sabe, essa coisa familiar é uma delícia, essa terapia é gostosa. Famílias saudáveis, famílias felizes, uma família feliz é uma família gostosa, é uma coisa boa de se viver. E normalmente são famílias que geram os mestres, né? Por exemplo, nós temos a família sagrada, nós temos um pai amoroso, José, nós temos uma mãe encantada, Maria, nós temos um filhinho divino, Jesus. Se não tem uma família, vai descer de uma nave espacial, vai nascer de meio de uma rocha. Tudo bem, poderia ser, mas é com famílias. O nosso mestre espiritual, por exemplo, o Prabhupada, ele nasceu numa família feliz, né? Uma família saudável, numa família feliz. Então são as famílias que produzem os mestres, né? O Gandhi, o Dalai Lama, o Martin Luther King, o São Francisco, o Santo Agostinho, todas essas pessoas nasceram de famílias. Então a família, do ponto de vista da minha preocupação fundamental enquanto representante védico, é a base do Dharma, a gente sabe disso. Então, como eu lido com muitas casais e família, uma das minhas principais preocupações é criar situações ou criar uma harmonia para que essa família permaneça junta, resolvam os problemas e fiquem saudáveis e fiquem felizes, porque uma família feliz produz felicidade no mundo. É uma planta, uma família feliz é uma planta. Então eu acho que devido ao meu estado psicológico inclinado para o princípio maternal, e a mãe é aquele ser que, né, abraça a família, até o próprio Jesus mencionava isso, né? Eu quis recolhê-los todos embaixo das minhas asas, meus filhinhos. Essa é uma natureza, né, dos seres mais maternais, e como eu estou imitando esses seres para aprender, quem sabe aí, em algum momento, quem sabe, né, ter alguns traços desse comportamento para a minha evolução pessoal. Então a minha psique está voltado para a proteção da família. Então eu acho que eu meio que foquei o tema do debate para dentro do ambiente familiar, porque eu puxei o assunto fundamentado na afirmação das Escrituras, porque essa afirmação é uma afirmação social. Filósofos, sociólogos, políticos, muitos usaram esse recurso. Só que o ataque é sobre as religiões, que deixa de ser um pouco justo, né? Um pouco injusto, porque na hora de fazer o ataque, volta-se para as religiões. Mas esse é um conceito que foi usado universalmente. Então, como eu estou... Só para eu concluir, já vou parar. Como eu também estou representando um compêndio de conhecimento, que é a cultura, que é o conhecimento védico, e como essa pergunta ela está misturada a outras perguntas relacionadas com o tema védico, então eu acho que eu fiquei meio condicionado a pensar em termos de advogar a causa da religião e proteger a família. Mas o que você colocou, Isabela, das questões sociais, do relacionamento do trabalho, da vida prática do dia a dia com outras pessoas que abusam dessa posição de homem, eu acho que tem sim, claro, evidentemente que tem que ter uma imposição, né, com uma certa elegância também, porque não adianta... eu tenho esse instrumento nas minhas mãos e agora eu vou criar um estrago. Claro, você tem que, né, as pessoas têm que usar esse instrumento até para equilibrar as relações humanas. Eu concordo completamente que tem que ser assim, mas é isso. Né, eu só estou justificando a minha ênfase aí na questão da família em si. Sim, só para também não me estender muito, a questão da religião é só um bloco, né? Porque assim, a questão da submissão, da relação homem-mulher, ela acontece em diversos nichos. É no religioso, é no de trabalho, é no de relacionamento, é no nosso cotidiano, né? Então assim, isso é da sociedade. Tanto que hoje tem se investido muito na educação, inclusive de crianças, porque para formar os futuros cidadãos de bem, né? Então, assim, hoje você vê, antigamente uma criança do sexo masculino era ensinada que você tem que namorar. Até pouco tempo, minha filha tem 5 anos, um vizinho aqui chegou para o meu marido e falou, segure sua filha, viu que daqui a um tempo meu filho vai ser um dos primeiros namorados dela.
Eu ouvi isso, na minha hora de uma resposta, eu falei, você já está pensando na namorada no namorado do seu filho? Você deveria estar pensando em criar, em ter educação. Então, assim, esses posicionamentos são posicionamentos que reforçam essa coisa arcaica. Hoje a gente vê, eu tenho uma amiga aqui, Mariana, que saiu do grupo agora, ela ensina o filho dela a ser carinhoso, a ser, tipo, maternal, a cuidar de boneca, né? Então, assim, a gente tem que quebrar essas coisas desde a criação. E não é só de ensinar isso para homem, é ensinar também a mulher. Ensinar os dois que têm papéis, né, que hoje são papéis dos dois, porque hoje a mulher não trabalha só mais em casa, a mulher trabalha muito mais. Dona Dilza teve, assim, a vitória de ter um filho maravilhoso, que é meu marido, que eu tive a sorte grande. E, assim, ele é um marido extremamente, né, envolvido com as coisas da casa, com a coisa da filha, com a educação da filha, faz atividades. Mas, ainda assim, eu trabalho muito mais do que ele. Eu começo a trabalhar às 5 horas da manhã em casa, levo ele lá embaixo, volto correndo para fazer uma ramantra, levo minha filha na escola, volto, faço não sei o que lá, vou trabalhar, volto, vou estudar, vou não sei o que lá, daqui a pouco eu vou pegar ele de novo lá embaixo, vou fazer coisa da casa, ele fica no sofá assim, o que é que eu vou fazer? Eu falei, faça o que você quiser, vou lavar prato, vou lavar roupa. Então, assim, ele se disponibiliza, mas tem homem que não faz nada. Não faz nada. E ainda assim, ele não faz metade do que eu faço. Porque a mulher já está intrínseco que ela tem que fazer, que ela tem que procurar o que vai fazer do almoço. Dia de final de semana, eu fico assim, ó, nós vamos comer o quê? Eu falei, o que você fizer. Jogue duro. Jogue duro. Aí ele pega o celular, aí ele pega o celular e pede macarrão, pede pizza. Ele Ou no máximo o que ele faz é pegar o carro e ir até o delivery buscar. Pra ser mais rápido. Ele faz. Mas faz. Tem que fazer, alguma coisa tem que fazer. Não, é isso. As coisas estão melhorando aos poucos. A mulher tem que sim, né, propor, tem que, né, conversar tudo isso daí. E claro, né, assim, os homens eles estão tendendo, né, a ficar mais maternais. Existe muita coisa errada, tem que melhorar, tem que progredir, tem que se refinar sim. E claro, tem que ser conversado, o debate tem que vir Vocês sabiam que a cada 10 pessoas que se suicidam, 7 são homens, 6 ou 7 são homens? Os homens se suicidam mais do que as mulheres. Eles são menos felizes, na verdade. Vivem menos também. A mulher vive, em média, 10 anos a mais que o homem. Esse próprio sistema, né, essa sociedade baseada nesse sistema de opressão, de abuso da força, né, e de uma relação equivocada com a natureza, que quer submeter a natureza para que a natureza sirva, né, a si mesma. Eu acho que a raiz tem a ver com essa coisa de servir ao gozo, do sentido também. Quando existe o princípio do serviço, isso aí introjetado no homem e na mulher, isso traz a perspectiva da compaixão, do amor. Por exemplo, aí os homens, né, como está dizendo, eles são desde pequenos, né, treinados a não manifestar suas emoções, não pode chorar, não pode olhar para o aspecto da inteligência emocional, não pode ser frágil. Então, existem as diferenças de natureza, né, de biologia, de características, mas existem almas aí, corações que precisam de todo esse contorno amoroso, e desse respeito, dessa cumplicidade, desse entendimento de que a natureza e o outro não estão aqui para nos servir, né? Então, o que acontece? Nós deveríamos servir, se todo mundo entendesse, né, essa perspectiva de servir, isso seria alterado também. Por exemplo, existem feministas do século XIX, que já existe uma linha dentro do pensamento feminista, que é o ecofeminismo, que são mulheres que já defendiam naquela época o veganismo e o vegetarianismo, porque entendem que a mesma perspectiva de opressão sobre a mulher é a perspectiva de opressão sobre os animais. A relação, então, faz a correlação, por exemplo, do corpo feminino com o consumo de carne. Então, essa ótica é uma raiz muito mais profunda de entendimento, que eu acho que a questão espiritual poderia vir para elucidar, né, de que nenhum ser deve ser oprimido, né, deve ser subjugado para que eu seja servido. Né? É um entendimento, se a gente pudesse, né, enxergar Krishna em todas as coisas, enxergasse Krishna na vaca, no porco, na galinha, na mulher, no homem, eu teria um outro olhar.
né? Um olhar de compaixão, de cumplicidade, de respeito. Essa palavra submissão, ela deveria ser banida, né? do vocabulário. Para que submissão? Submissão envolve você aceitar uma imposição de um poder sobre você. É uma relação de obediência, né? Olha só. Assim, eu acho que não precisa. Se você, por exemplo, eu não preciso ser submissa, eu não preciso que exista uma polícia, né, para que eu não roube, para que eu não mate. Não preciso ter polícia para isso. Eu não faço isso não é porque eu sou submissa à polícia. É porque eu tenho o princípio do amor em mim. Né? Da mesma forma, se Deus não existisse, chegar na hora só não existe Deus, não existe Cristo, não existe nada disso. Isso aí não tem nada. Ah, então beleza, então já que é assim eu vou sair matando, vou sair avacalhando, vou sair bebendo, enchendo a cara. O princípio do amor, ele está em mim. Eu não preciso necessariamente de Deus para amar, né? Ou uma religião para eu seguir o princípio de compaixão, de cuidado, porque esse amor ele se manifesta nas coisas. Então eu acredito que é esse princípio que deve ser trabalhado e que todos os seres possam ter liberdade de ser, que todos os seres possam poder se desenvolver nas suas características, nas suas potencialidades. Então, por exemplo, na relação de um homem e de uma mulher. A mulher, ela tem habilidades artísticas, musicais, científicas, inteligência nesse sentido. Só que se ela fica ocupada todo o tempo apenas em cuidar do almoço, da casa, da criança, de toda a correria da vida, e o homem pode se liberar para ele se desenvolver no aspecto das suas criatividades, do seu trabalho, será que isso é justo? Se todos dividem, se todos se comprometem com a vida, com o amor, com a limpeza da casa, com o almoço, com a alimentação, com o ganha-pão, todos podem se desenvolver nas suas profissões, todos podem se desenvolver sem que fique a mulher fazendo jornadas triplas, enfim, e todos são bem cuidados, e talvez esse número de suicídio de homens também diminuísse. É verdade. Então, eu acho que é isso. Deixa eu fazer uma homenagem. Nossa, Dani, muito obrigado pela essa interferência que você fez aí, foi maravilhosa, foi sensacional, realmente foi muito boa a colocação que você fez, concordo plenamente. Talvez até a palavra pudesse ser trocada, né? Porque a palavra de repente ela está sobrecarregada de uma série de pesos pejorativos sobre ela, que já nem dá mais para pensar o tema usando essa palavra, porque ela está tão contaminada que até acaba contaminando a própria discussão, ela é desfavorável para a discussão em si, né? Acho muito bem observado isso daí que você falou. Talvez a gente pudesse substituir essa palavra por uma mais atualizada, uma reciclada, né? Esse servir, né, que você colocou, né? O ato de servir, o ato de cuidar do outro, que é o ato maternal, né? O maternar o próximo, né? O cuidar do outro, o servir. Isso é a atitude que a gente, né, assim, tem. E como você mencionou a questão do suicídio, né? Por causa dos homens que eles se suicidam mais, a pressão do momento histórico, ele acaba gerando, porque tem muitas pessoas, muitos homens, conheço muitos homens que se sentem constrangidos por outros homens serem agressivos e violentos e serem desrespeitosos. Assim como, por exemplo, na época do socialismo radical do Hitler, não é, do Partido Comunista, do Partido Socialista do Hitler na Alemanha, haviam muitas pessoas que eram contrário aos atos do governo, que não se sentiam bem com o comportamento do governo na época, né? Então eles eram oprimidos pelo comportamento social do governo. Depois que o socialismo foi destruído na Alemanha, então os alemães puderam respirar e até reconhecer que aquele comportamento oprimia não apenas as outras pessoas, mas os próprios alemães em si, que foram mortos na guerra, etc. Então esse comportamento violento, a violência não é favorável, né? De qualquer maneira. Então essa atitude violenta do homem para com a mulher, ela é violenta para com o próprio homem também. E o resultado disso é que ele se suicida mais, né? Que é uma estatística do resultado dessa violência contra si mesmo. Contra o planeta, contra a natureza, contra os recursos naturais, contra o princípio mais elevado, que é o princípio da compaixão, que vai de encontro, né, ao princípio da compaixão. E a sua colocação desse conceito aí, eu acho que seria muito interessante se você fizesse um rastreamento desse conceito, Dani, e apresentasse no grupo, fizesse lembra que a gente até falou, né, de você, quem sabe, criar um tema. Esse tema que você levantou aí, eu acho que a gente deveria ouvir um pouco melhor sobre ele, porque eu achei muito interessante a ideia de que o processo de opressão, a defesa da mulher do processo de opressão contra si mesmo, de repente não está tão completo se esse sentimento de proteção dos oprimidos não se expandirem para os que também estão sofrendo com a nossa
com a opressão inclusive da mulher em si, não é? Que é o caso dos animais, por exemplo. Uma mulher, uma mãe que se sente oprimida e que quer libertar-se dessa opressão, poderia expandir esse princípio de libertação para aqueles que ela própria também está oprimindo, né? No caso da opressão sobre os animais que não tem nem essa voz de defesa, ainda não tem, né, essa afirmação de que, na verdade, tem que parar essa opressão também. E aí, nesse sentido, eu acho que a sua colocação assim, tornou, né, a finalização desse debate muito mais enriquecida, e obrigado, tá, por ter mencionado isso. Muito bem. Quando eu posso ver essa coisa do ecofeminismo, com essa pauta das mulheres da natureza... Poxa, faz isso. Eu vou precisar de um tempinho para dar uma estudada, até porque eu estava olhando, querendo comprar uns livros, e aí mais para frente a gente pode sim, eu acho, trazer debate sobre essa questão, porque esse tema é um tema que inquieta. Quando a gente lê na escritura védica, uma questão da Prabhupada falando, isso dá um epa, a gente fala, peraí, né, como é que a gente consegue entender a luz védica, da sabedoria espiritual, as questões contemporâneas, né? Sim, sim. Gente, ó, agora sim, para finalizar, tá? Eu vou dar uma palavrinha, pode ser? Pode ser, fala. Essa colocação, eu acho que a base de tudo é a família, né? O contexto familiar. Eu sei que é difícil isso, né? Esse equilíbrio entre homem e mulher, tá? Mas como a Bela colocou a questão lá do meu filho, aí eu vou colocar um pouquinho da experiência familiar. Eu acho que a sociedade hoje ela já está se transformando em amor. Meus filhos, eles são verdadeiras meninas, eles lavam, eles passam, eles cozinham. As minhas noras, elas não têm queixa disso. Eu sempre estou elogiando nesse aspecto. É claro que a mulher, ela se desdobra, mais que o homem, porque ela tem a função doméstica, né, a função de casa, função social, que muitas vezes o homem não se liga, né? Por questões realmente de criação, certo? Então eu vejo que a base de tudo está na família, certo? Para esse caminhamento, para que haja essa igualdade, né, social, igualdade entre o homem e a mulher. Eu quero fazer uma defesa aqui dos meus amigos aqui, o esposo da Isabela e os seus outros filhos, né? Que a colocação que você fez é uma colocação maternal partindo de uma mãe, né? Só que eu preciso defender minha classe como homem, pelo amor de Deus, porque senão eu fico mal na fita. Você colocou o seguinte: os meus filhos são verdadeiras meninas. Eu não colocaria assim. Eu colocaria: os meus filhos são maternais. Se colocar como meninas, os caras vão travar. Mas eu não sou menina. Aí já dá um rolo, entendeu? Não. Os meus filhos são maternais. Aí fica mais fácil da gente digerir a terapia. Você coloca como menina, opa, eu não sou menina, não. Então, não, tá bom, só tô brincando. Mas... aí pronto, eita. Mas aí já descambou, né? Já virou samba na Bahia. Mas justamente porque na sociedade hoje essa diferença. Menino não chora. Não, são muitas coisas que... Não, tem certas coisas que ainda valem. Orientadas entre o homem e a mulher. Tem certas coisas que ainda valem e vai continuar valendo. Menina é menina, menino é menino. Isso vai continuar valendo ainda por um bom tempo. Mas desculpa, tá? A verdade é isso mesmo. A gente precisa usar mais esse conceito realmente maternal, né? O homem maternal, ele é feminino, ele é dócil, ele é amoroso, ele é maternal. Então é aí que a gente tem que chegar, né? A tentar chegar aí, né? Pelo menos eu já ouvi sobre isso, já entendi isso intelectualmente e concordo com isso do ponto de vista da evolução e da inteligência. Quem sabe a gente vai ouvindo, falando sobre isso, a gente não consegue aderir ao pensamento e acabamos ficando maternais, né? Dani, você colocou... Oi? Eu só falar uma última coisa aí que a Dani colocou de Prabhupada, que era um ponto importante dentro do discurso, eu acabei esquecendo, ainda bem que ela trouxe de volta. Gente, olha, vocês que leem os livros de Prabhupada, que estudam o Bhagavad Gita de Prabhupada, que nós estamos enaltecendo a qualificação de Prabhupada, e de repente você vê Prabhupada falando isso daí, aí pá, gera uma fissura, uma cisão, né? Então olha só, eu vou dar uma dica de como entender Prabhupada, de como digerir Prabhupada nesse momento, porque realmente é difícil de gestão. Eu, por exemplo, se tiver que defender a colocação de Prabhupada em público, da mesma forma como ele fala, eu não faria, porque eu ficaria numa situação de constrangimento, claro. Uma coisa é um velhinho do século XIX
nascido em 1800, falando isso. É compreensível, culturalmente falando. Até por uma questão de compaixão e de entendimento sociológico, ele está repetindo o discurso da religião, e esse discurso era filosófico, social, psicológico, humanitário, religião, todos faziam discurso. Então o Prabhupada era também alguém levando esse discurso adiante. Nesse sentido, compreender que essa afirmação é uma afirmação cultural dentro do contexto em que Prabhupada cresceu, na sociedade que ele cresceu, uma sociedade ortodoxa, tradicional, e portanto o discurso cultural dele vai trazer rastros e resíduos culturais, é uma questão de autoconhecimento e de bom senso. Ter compaixão dele e compreensão dessa situação dele, dentro do contexto dele, é amor a Prabhupada, entende? Senão o que vai ficar? Naturalmente você vai se colocar numa posição de crítica de Prabhupada, e o que vai acontecer é que a parte de Prabhupada, que é a parte dele, que é o amor dele por Krishna, que é o amor dele por Deus, que é a essência fundamental de Prabhupada, que é o que nós precisamos para nós, que é o amor puro por Deus, vai ficar bloqueada. A gente vai perder a essência de Prabhupada, perdidos nas questões culturais e políticas, das opiniões de Prabhupada. Então a gente tem que ter muita inteligência para não cair nessa armadilha e acabar perdendo a essência, presos no debate cultural. A gente simplesmente tem que entender o seguinte: existem opiniões que são culturais, opiniões que são políticas, opiniões que são pessoais. E existe a revelação espiritual transcendental do Mestre. E é essa daí que nós temos que nos fixar. Nós temos que nos fixar na qualidade espiritual de Prabhupada de ensinar o amor puro por Deus, que é o que nós aprendemos. Se a gente vai divergir de uma opinião cultural de Prabhupada, pode, não tem problema. Não é preciso atacar Prabhupada, não é preciso desmerecê-lo, não é preciso desrespeitá-lo. Simplesmente você pode compreender que é uma questão cultural. Ele é um velhinho e do século XIX, um sábio, transmitindo conceitos universais de 50 mil anos de história. Então você tem que ter essa compaixão, essa misericórdia dele, de compreender o contexto dele, respeitar, entender a situação dentro do contexto dele, mas pegar aquilo que ele ensina, que é a essência do amor ao Supremo, do amor a Deus, que é o que nós assimilamos de Prabhupada. Se nós não tivermos essa compreensão social, essa compreensão histórica, essa compreensão filosófica do Mestre Prabhupada, nós vamos cometer ofensa ao Mestre Prabhupada, no sentido de nossa crítica vai ser uma crítica ressentida, uma crítica feminista no sentido negativo do termo, no sentido de, como a Isabela colocou, e nós vamos criar um bloqueio entre nós e Prabhupada. Isso vai impedir que a essência do amor, que é a característica fundamental de Prabhupada, o amor por Cristo, o amor por Deus, não chegue até nós. E quem vai sair perdendo nessa história toda? Nós. Então, nós precisamos ser inteligentes para driblar esses truques, porque isso é um truque também da ilusão, que selecionam aqueles que realmente conseguem chegar até Prabhupada. Motivos para criticá-lo? Quantos você vai conseguir? 1, 2, 230, 780? O quantos você quiser. Mas, se você se fixar naquela parte essencial dele, que é quando ele está ensinando a nossa, despertando nós enquanto almas para nos rendermos ao amor puro ao Senhor Supremo, esse aspecto dele é simplesmente inquestionável para homens, mulheres, animais, insetos, qualquer ser depende de um ser assim, tá? E Prabhupada, ele é esse ser essencialmente cheio de amor por Krishna, cheio de amor por Deus, cheio de compaixão pela humanidade, desejoso de libertar as almas condicionadas da condição de Maya e de ilusão, e essa é a essência que nós temos que ancorar. Nós temos que jogar essa nossa âncora nesse aspecto de Prabhupada. As outras são opiniões que a gente pode, assim, em alguns momentos, relevar e considerar como característica de um evento cultural ou uma opinião pessoal de Prabhupada nesse sentido. Não é necessário que você tenha a mesma opinião ou que defenda publicamente essa opinião, até porque talvez nem fique muito bem, porque uma coisa é um velhinho falando, outra coisa somos nós falando, muda o contexto também, né? Então é isso daí. A lua, ela tem manchas, algumas manchinhas lá e tal, mas isso não impede o brilho da lua. Então se a gente se fixar nas manchinhas, a gente perde o brilho.
ok? Então vamos nos fixar no brilho de Prabhupada e ter compaixão e compreensão histórica, social e cultural dele, porque ele também faz parte de um processo cultural histórico e isso não deve ser simplesmente negado artificialmente, tá, pessoal? Então, aí uma dica importante para você ter uma relação de amor com Prabhupada sem se confundir com os truques da ilusão dessas considerações, tá? Tá certo, gratidão, Prabhu. Olha só, vou então agora finalizar. As pessoas fizeram aqui alguns. Toda hora eu falo que vou finalizar, mas aqui tem umas colocações, né? Eu vou ler as colocações e a gente se despede, tá, pessoal? A Iriana colocou o seguinte: eu corrigiria a fala. São verdadeiras meninas. Ai, 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 isso é polêmico, hein? Por ela refletir que atividades domésticas são de meninas e não são. Adultos funcionais cuidam do ambiente que moram e da manutenção dele e suas vidas, sejam homens ou mulheres. Eita, olha só. Aí está, né? A Iriana, ela colocou isso daí. A Isabela colocou o seguinte: falamos sobre isso quando estudamos sobre a amamentação. Homens que amamentam bem não têm com o seio relação sexual e sim de nutrição. Cara, isso é incrível. Nossa, isso é impressionante, impressionantemente verdadeiro. Eu vou ser sincero com vocês. Quando eu via a minha esposa amamentando meu filho, sabe, o fetiche, a atração sexual pela minha esposa diminuiu muito. Eu via a minha esposa como mãe dos meus filhos. Eu não conseguia tocar nos seios dela como homem, por exemplo, não conseguia. Porque sempre que a gente estava, né, nos momentos de intimidade, eu via que aquilo era meu filho, era propriedade do meu filho. Eu não conseguia ter sentimentos eróticos pela minha esposa por causa dos seios, que eu via meu filho, então diminuiu a minha libido em 50%, 60%. Eu não conseguia ver mais a minha esposa como minha mulher. Eu via minha esposa como a mamãe do meu filhinho. Então, deu esse efeito colateral. É verdade, é isso mesmo. Depois a gente supera isso tudo, né? Mas na hora lá dá um efeito colateral sim. Ok? Dizer que homens não gostam de ser comparados às meninas porque são vistos como gays, estamos em outro... Eita! É verdade. Esquece então o que eu falei, pula essa parte aí, vai. Deleta. Outra coisa.